vai falar que é de 430 anos, 4 séculos e 3 décadas preso dentro da maior potência do mundo nesse contexto aqui, que é a nação do Egito. E Deus, ele está aqui mostrando ao povo que o Deus que cumpre, o Deus que fala, verdadeiramente ele cumpre a sua palavra. Lá no contexto de... Aleluia, meu retorno foi embora aqui. Lá no esse contexto, irmão, aqui, Israel está passando por um processo muito difícil. E Deus está dando uma chance a esse povo de tirar o povo daqui. A palavra Páscoa, a palavra hebraica Peshá e a palavra grega Pasca, isso vem do verbo passar, vem do verbo passar por cima, significa essa palavra. E para que os hebreus não tivessem seus filhos mortos, segundo Êxodo capítulo 12, todas as famílias deveriam se reunir e pegar um cordeiro. E é interessante que a narrativa do contexto, agora deu retorno aqui, que a narrativa do contexto vai dizer que as famílias estavam preparadas e Deus vai dizer que aqui é um novo começo. Presta atenção, o primeiro mês do calendário hebreu, judaico, é o mês de Abib. Fale Abib. Isso, o mês de Abib. É como se Deus estivesse falando para o povo: olha, a vida de vocês, ela começa a partir de agora. Esqueçam 430 anos que vocês passaram aqui, e está começando aqui o primeiro mês do ano, porque o calendário hebreu ele não é solar como o ocidental, ele é medido pela lua, é um calendário lunar. Então o mês de Abib é o mês da redenção, é o mês da libertação. Dia 10 desse mês vocês vão pegar um cordeiro, cada família vai pegar um cordeiro, e vocês vão preparar esse cordeiro, porque no dia 14, no 14º dia desse mês, ao final da tarde, ao crepúsculo da tarde, esse cordeiro vai ser imolado. E a ordem de Deus, irmão, olhe para mim aqui por favor. A ordem de Deus foi que todos deveriam comer na casa e ninguém poderia sair dessa casa. Esse cordeiro teria que ser preparado desde o dia 10, seria morto no dia 14. Estrangeiro, impuros não poderiam comer, tá bom? Se tivesse escravo na casa, estrangeiro, pessoas de outras nações que fizessem parte das famílias, eles não poderiam participar se não fosse circuncidado, porque a circuncisão era a aliança de Deus com esse povo. E Deus disse para esse povo: olha, só vai comer quem é hebreu, vão matar um cordeiro macho ou um cabrito, porque eu vou passar meia-noite, o espírito destruidor, o espírito da morte, ele vai passar no Egito, e ele vai matar todos os primogênitos. A Bíblia diz que do filho de Faraó ao filho do porteiro do Egito, morreu todos os primogênitos. E irá morrer também todos os primogênitos de todos os animais. Irmão, foi um dia de luto terrível. E Deus falou para o povo: vocês se reúnem. Se a família fosse muito pobre e um cordeiro desse para muita gente comer, você teria que ir na casa do seu vizinho, convidasse ele, ele ia na sua casa, esse cordeiro ia ser morto, e lá iriam comer essa refeição 10, 5, 7, 8 pessoas, mas não poderiam sair da casa. Foi tão forte a palavra que Deus disse: olha, vocês vão comer a cabeça, vocês vão comer as vísceras, não vai sobrar nada. E se sobrar alguma coisa desse animal, que no outro dia esse animal seja queimado no arraial. Mas pastor Narciso, por que Deus vem falando isso aqui dessa forma? Irmão, é interessante que essa preservação de Deus já está fazendo uma tipologia. Você sabe que ao Senhor Jesus, é claro, uma das características desse cordeiro é que os ossos desse cordeiro não poderiam nenhum ser quebrados, tá? Não poderiam nenhum ser quebrados. Ele teria que ser um cordeiro perfeito para esse sacrifício. Ele disse assim: vocês vão pegar uma planta chamada isopo,
Vocês vão molhar, quando vocês matarem e molarem esse animal, vocês vão pegar uma bacia, vão pegar o sangue desse animal, vão pegar o isopo e vão passar nas laterais da porta e nos umbrais da porta, ou seja, aqui em cima e aqui nas laterais. Quando o espírito, olha aqui para mim, passar a meia-noite, a casa que não tiver marcada, todo primogênito morre. Você sabe que quando Deus fala, Ele cumpre, né, irmão? E a Bíblia diz o seguinte, que o espírito veio, quando ele via que a ombreira estava marcada, ele passava por cima, ó, chegava bem aqui. Se não tivesse o sangue, entrava e matava o primogênito da família. Se chegasse na porta da casa e tivesse o sangue, o espírito vinha e passava por cima. É daí que vem a palavra Páscoa, tá? Passar por cima. É isso que significa Páscoa, passar por cima. Amém ou não amém? Muito bem. Só que preste atenção, se você abrir no capítulo 13, pode colocar para mim, por favor, capítulo de número 13, versículo de número 1. Olha o que o Senhor vai falar nesse texto aqui, ó. O Senhor disse a Moisés, pode passar: consagre-me todo primogênito que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Deixa eu te explicar isso aqui. Agora é o porém. Deus livrou ou não livrou o povo que tinha casa marcada com sangue? Sim ou não? Páscoa significa, primeiro, saída de uma escravidão de 430 anos. Páscoa significa liberdade. Páscoa significa uma nova chance. Páscoa significa começo novo. Páscoa significa expiação. Páscoa significa sacrifício substituto. Olha só os adjetivos que eu estou te dando de Páscoa. Só que, porém, quando Deus disse assim, olha, eu estou dando uma chance, eu estou dando a oportunidade de vocês terem um novo recomeço. A vida de vocês começa agora. A Bíblia é o primeiro mês após saída de 430 anos do Egito. Só que ele vai falar o seguinte, ó. Só que a partir de hoje, meu Deus, irmão, olha esse texto. Todo animal que nascer é meu. Segure. E todo filho humano de vocês que nasceu primogênito também é meu. Sabe o que Deus estava falando? Por exemplo, se você tem uma família, e se você nascesse na tua casa um cabrito, qualquer animal de qualquer espécie, esse animal teria que ser sacrificado ao Senhor. E se você tivesse o primeiro filho, Deus estava falando, o primeiro filho de cada família aqui também é meu. E isso é perpétuo. Só que para não matar, o Senhor permitia que acontecesse uma substituição. Por exemplo, se você tivesse um cordeiro, ou melhor, um jumento ou um camelo, que eram dois animais de carga, a lei de Moisés permitia que esse jumento e esse camelo fosse substituído por um cordeiro. E quando o filho nascia, para o filho não ser imolado, porque ele pertencia ao Senhor, a primogênito do Senhor, o pai pegava um cordeiro e substituía, ao invés de sacrificar o filho, sacrificava o seu cordeiro. Ou seja, era um sacrifício substituto. Colocava alguém no lugar de, alguém entrava no lugar desse sacrifício. Pois muito bem. Só que preste atenção, essas casas que não eram marcadas, elas sofreram muito luto. As casas marcadas obtiveram livramento, estavam livres, porque Páscoa significa liberdade da escravidão. E foi, irmão, agora coloca capítulo 12, versículo 11. Esse texto aqui é um texto tão lindo, eu acho que você vai dar glória nele. Porque depois de Deus falar de todas as orientações para fazer a Páscoa, olha o que ele vai falar para o povo. Quanto tempo o povo estava no Egito? Imagine, talvez já nasceram várias gerações ali, sim ou não? E as gerações que vão nascendo, a probabilidade delas terem fé é mínima. Porque tipo assim, já tem quase a idade do Brasil em cativeiro, e Deus falou que Deus... Olha o que José falou. José, antes de morrer, o patriarca, filho de Jacó, falou o seguinte: Deus vai visitar vocês aqui. E quando ele vir visitar vocês aqui, pegue os meus restos mortais, os meus ossos, e leve para ser enterrado lá junto dos ossos do meu pai. Isso foi o que José pediu, e o povo obedeceu, e isso foi feito. Só que quando aconteceu que Deus deu essa ordem, leia esse versículo comigo, ó. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do... Você não deu glória porque você não entendeu o versículo. Mas deixa eu te explicar. Essa aqui foi a última refeição deles no Egito. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Páscoa significa, essa é a tua última refeição como escravo. Meu irmão, agora tu vai começar a viver um novo plano. Deus deu as orientações e disse assim: não saia ninguém da casa.
Irmão, foi uma ira tão forte que Deus humilhou todos os deuses, que o povo do Egito, se você ler o contexto, eu não tenho tempo de te explicar com calma, mas eu vou abreviar, porque se você ler o contexto, o povo do egípcio expulsou os israelitas, os hebreus dali. Ou seja, Deus falou assim: olha, não vai ficar nenhuma unha do meu povo aí. Já pensou 430 anos de trabalho com juros e correção monetária na carteira de trabalho? Eles trouxeram tudo que você possa imaginar: ouro, prata, alimento, animais. Eles faliram. Na verdade, o Egito já estava falido. As 10 pragas faliu a nação. Só que aqui, quando Deus está falando, Ele está dizendo assim, ó: assim que vocês devem comer. Depois dele dar todas as orientações, como deveria preparar, o que deveria fazer, como o sangue deveria ser aspergido, aí Ele prossegue: vocês vão pegar, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para... Imagine, irmão, as famílias ali reunidas e só escutando o choro nas casas, porque onde o espírito entrava, que não tinha o sangue, o que acontecia? O que acontecia, irmão? Morte. Então os hebreus estavam na expectativa do cumprimento de uma promessa de 430 anos, e os egípcios, que foram querer brincar com Deus que não se brinca, estavam pagando o preço de tudo aquilo que fizeram com o povo de Deus. Enquanto havia grito, desespero, luto e choro nas casas dos egípcios, os israelitas comemoravam, porque finalmente iriam sair do cativeiro do povo egípcio. E o Senhor falou assim: vocês vão preparar, essa vai ser a última refeição de vocês aqui. Meu Deus, aleluia. Isso é Páscoa, irmão, viu? Muito diferente do que ensinaram pra gente, né? Há uma diferença imensa. Escute, a ordem de Deus foi: olhe para cá, vocês vão comer pães sem fermento. Fale comigo: pão sem fermento. É como se fosse um beiju. Eu comi esses dias lá em Mocajuba, Ibis, o beiju lá do xisal de farinha. Tu sabe o que é? Só quem é mocajubense sabe o que é isso. É um pãozinho, irmão, esse pão aqui sem fermento, que ele é tipo um pão, parece um prato, e ele era feito na terra, cavado. E olha isso aqui, Deus falou: durante a Páscoa é dia 14, que dia? Do dia 14 até o 21, ninguém põe comida com fermento na boca. Vocês vão comer pão sem fermento e ervas amargas. Enquanto tu ceia com chocolate doce, tu escolhe, né? Branco, vermelho, cacau show. Esse povo aqui comia coisa amarga, coisa ruim. Para Deus falar assim, ó: isso aqui é para vocês não esquecerem que quem deu o livramento não foi vocês, mas foi o sangue que estava aspergido aonde? Na porta. Então a Páscoa da Bíblia, ela teve um sangue e um gosto. O gosto dela não é doce. O gosto da Páscoa da Bíblia não é doce, irmão. Infelizmente pegaram todo esse simbolismo, essa história maravilhosa de redenção, e comercializaram. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ao mesmo tempo que é uma história triste, uma história de luto, uma história de vitória, o que tem a ver isso aqui com coelho? O que tem a ver isso aqui com ovo? Você está vendo? Olha a jogada, presta atenção. Você sabe qual é a tática de Hollywood? Você sabe qual é a tática da imprensa? Você sabe qual é a tática da esquerda? Você sabe qual é a tática da ideologia de gênero? É usar os meios culturais de comunicação, tudo que tem de informação, para pegar o sentido real das coisas e tentar colocar uma caricatura. Já pensou se todo pai cristão ensinasse para o filho: meu filho, Páscoa é uma segunda chance, Páscoa é redenção, Páscoa é Cristo nos dando oportunidade, Páscoa... Aí ele ainda fala, aí o filho do crente fala assim: pai, o que é Páscoa? Pai, vai ter ovos. Ele não tem entendimento. Presta atenção nisso aqui, ó. Páscoa, então, ela deveria ser celebrada todos os anos. Quanto tempo? Todos os anos. Em Canaã, a Páscoa não seria realizada nas casas. Presta atenção, quando o povo saiu do Egito, Deus determinou lugares. Agora, na primeira Páscoa foram realizadas nas casas dentro do Egito. Só que Deus determinou na Bíblia alguns lugares. Ele disse: Moisés, a Páscoa vai ser feita no tabernáculo, e a Páscoa vai ser feita em Jerusalém. Só que só comeria dela dos ervas amargas, pães asmos, para relembrar essa escravidão do Egito. Ou seja, era gosto amargo, de choro, de sofrimento, de lembrança de 430 anos sendo oprimido. Páscoa trazia para eles um sentimento de: meu Deus do céu,
de repulsa dos egípcios. Páscoa trazia um sentimento de o que a desobediência faz. Mas Deus está falando o seguinte, presta atenção. Quando entra no contexto bíblico, se você olhar nas escrituras, a Páscoa não foi cumprida. Deus falou assim, ó, isso vai ter que ser feito uma vez por ano. Quantas vezes? Você sabe qual era a festa mais famosa no Novo Testamento? Pergunte qual? A Páscoa. A Páscoa só voltou a ser institucionalizada sem pausa, sabe aonde? Em Neemias e Esdras. Por quê, pastor? Olha só a informação que eu vou te dar. A segunda Páscoa aconteceu, sabe onde foi? No Monte Sinai. 1 ano depois da Páscoa no Egito, aconteceu a segunda Páscoa no Sinai. Depois da Páscoa no Sinai, Moisés morre e a terceira Páscoa da Bíblia acontece com Josué. Agora olha esse inteirinho aí. Quando Josué morre, não tem registro de Páscoa no livro dos Juízes, não tem. Quando vem o tempo dos reis, tem 2 Páscoas na Bíblia só, que é a Páscoa do rei Josias e a Páscoa do rei Ezequias, que eram 2 homens piedosos e crentes. Depois desse tempo, 70 anos de cativeiro babilônico, não tem Páscoa lá. E Deus falou que era todo ano que era para ter. Aí quando eles voltam do cativeiro, aí sim vai entrar num contexto que a Páscoa não vai parar. Por quê? Porque quando assume Esdras e Neemias, eles vão falar assim, não, vamos olhar para a lei, vamos cumprir tudo aquilo que Deus falou. E depois desse dia, ninguém mais parou. Moisés permitia em alguns momentos, por exemplo, se você viesse de uma comunidade longe, isso só poderia ser feito em Jerusalém, não interessa o lugar do mapa que você está. Sabe o que é interessante? Quando você pega o mapa de Jerusalém, olha aqui para mim, irmão. Estou te dando informações precisas e preciosas. Quando você pega o mapa de Jerusalém, você vai ver estados aqui em cima e estados aqui embaixo. Aqui, quem está aqui embaixo vai dizer assim, ó, e subiu para Jerusalém para Páscoa. Só que quem está aqui em cima, ele não vai falar assim, desceu para Jerusalém. O mesmo que mora aqui em cima, o autor bíblico vai dizer, e subiu para Jerusalém. Como assim, pastor? O que está embaixo sobe e o que está em cima também sobe. A lógica era o que está em cima descer, sim ou não? Sabe por quê? Porque para Jerusalém ninguém desce. Só sobe. Agora preste atenção nisso aqui. Quando Moisés via que o povo estava muito longe, imagine você fazer uma peregrinação com uma cabra, com um cabrito, com um cordeiro. Poderia ser que ele já chegasse ali morto. Como, irmão? Ele teria que chegar ali em condições perfeitas. Meu irmão, isso aqui era muito sério. Ele ia ser inspecionado, iam olhar os dentes, tudo que Moisés permitiu. Você está vindo de longe, você vai chegar bem aqui, você vai comprar um cordeiro aqui, só que era feito algo certo, sacerdote crente, não tinha alguém querendo ganhar na costa, diferente do tempo de Jesus, que estavam superfaturando os animais para serem sacrificados lá. Agora preste muito bem atenção aqui, ó. Celebrações que nós falamos sobre a Páscoa. Já vou terminar, irmão, tá? Não vou tirar muito do seu tempo. Agora observe. A Páscoa se tornou em Jerusalém, como eu disse, a maior de todas as festas. A população de Jerusalém era de 50 mil pessoas no tempo de Jesus. Quantas pessoas? Dr. Augusto Lopes Nicodemos diz que no tempo da Páscoa, de 50 mil pulava para 150 mil pessoas. Lembra de Atos 2? 50 dias após a Páscoa era o que? O Pentecoste. Tinha gente de todas as nacionalidades, de todos os lugares do mundo ali. Foi uma alternativa e uma metodologia que o Espírito usou os apóstolos para falar o Evangelho. Mas isso é uma outra situação. Então Páscoa significa o quê? Páscoa significa, lá vai, memória da escravidão de 430 anos e do êxodo. Páscoa significa, ponto 2, aponta para o sangue do Cordeiro Pascual. Páscoa no sentido de número 3, consequência do perdão dos pecados mediante o sangue. Número 4, consciência da substituição. Olhe para mim. Páscoa no Antigo Testamento foi substituído pelo que no Novo Testamento? Pela ceia. Agora imagine a cena e eu encerro aqui. Jesus está participando em João capítulo 12, da sua última ceia aqui. E ele é o cordeiro que foi morto. Oh glória! Para que nós pudéssemos ter redenção. Quem era? Se Cristo não morresse e o sangue dele não fosse aspergido, quem estaria morto? Nós. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Quando João Batista viu ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Presta atenção, isso é chamado de sacrifício substituto. É eu morrer no lugar de, eu morrer no lugar de fulano, eu morrer no lugar de Beltrano, eu morrer no lugar de Ciclano. Cristo morreu em nosso lugar.
Amém, irmão? Isso é Páscoa. Agora presta atenção, Jesus vai pegar todo esse simbolismo que eu tentei te falar brevemente aqui. Ele vai sentar com os 12 e dizer, vai pegar um pão, sabendo que aquele pão é ele. Meu Deus. Vai partir aquele pão porque ele sabe que ele vai para o madeiro. Ele vai precisar morrer. E vai dizer assim, ó, este é o meu corpo. Fazer isso em memória de... Ele olha para o cálice, que é o sangue, e vai dizer assim, ó, este é o sangue da nova aliança, ou da aliança. Porque Jesus sabe que aquele sangue vai precisar ser aspergido para que o espírito da ira de Deus não mate quem é pecador. Amém ou não amém? E ele, no momento da cena da ceia, ele vai dizer assim, ó, essa é a última vez que eu como com vocês. Eu não vou mais provar do fruto da videira. Só vou fazer isso de novo com vocês na vinda, nas bodas do Cordeiro, junto com meu Pai. O texto de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 26. Pode colocar. Eu encerro aqui. Quando os seus filhos perguntarem, cadê os pais dos filhos aí? Cadê os pais dos meninos aí? Levante a mão assim. Quando os filhos de vocês perguntarem, que rito é esse? Você vai logo falar assim, eu vou comprar o teu ovo. Sabe o que é lindo no texto bíblico? O cuidado dos pais passarem de geração para geração, para geração, para geração, para geração, a verdade desse texto bíblico aqui. Aleluia. Aí pegaram, colocaram coelho, chocolate, Papai Noel e por aí vai. Amém? E a gente sabe que a Páscoa é algo tão forte, é algo tão poderoso, que nos deu motivo e nos dá vida e vida com abundância. Amém, irmão? Feliz Páscoa para você, Jesus vive. Feliz Páscoa para você, Jesus, Ele vive. Mas pastor, a pergunta que não quer calar, eu posso comer o chocolate? Pode. Você é inteligente, irmão. Posso comprar o ovo de chocolate para dar para meu filho? Claro que pode. Só que quando ele estiver mastigando o ovo, você fala assim, ó, isso aqui é por causa de um cordeiro que foi morto. E a gente só está mastigando esse cacau show aqui, meu filho, porque um cordeiro morreu. Aí querem falar que foi um coelho, mas não foi um coelho, foi um cordeiro. Aí você explica o sentido para ele certinho e come e degusta o ovo de chocolate com ele. Amém ou não amém? Olha para o seu irmão, diga feliz Páscoa para você. Se ele entende o sentido de Páscoa, ele só alegra. Diga, Deus te abençoe. Aleluia. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é fiel. Tua palavra